Olá, muito boa tarde. No próximo domingo, a liturgia católica assinala a ascensão de Jesus ao céu. As leituras que se referem a esse momento da vida de Cristo serão analisadas pelos convidados do programa Eclésia de hoje. O Padre Armindo Vaz, professor de Sagrada Escritura na Universidade Católica Portuguesa, e Frei José Nunes, professor de Teologia na mesma universidade. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa, onde daremos, de facto, atenção a textos da Bíblia para perceber a mensagem que querem traduzir nos dias de hoje. Antes, perguntava-lhe, Padre Armindo Vaz, este dia da liturgia, a ascensão de Jesus ao céu, o que é que celebra? Dentro do tempo pascal, e aproximando-nos do fim, a 40 dias da ressurreição de Jesus, a Igreja faz-nos celebrar a ascensão de Jesus, de acordo com o dia indicado por São Lucas nos Atos dos Apóstolos. O significado da ascensão, da festa da ascensão, relativamente à ressurreição, é este. Ela não acrescenta propriamente nada de novo ao conteúdo teológico da ressurreição de Jesus. Ela significa que Jesus entra definitivamente na glória do Pai. Ele que sempre esteve com o Pai, ele que está com o Pai, então agora entra definitivamente no seio do Pai, significando que é o reino ao qual ele pertence. Ele pertence ao mundo do divino, é de Deus e para Deus vai definitivamente. Os textos deste domingo falam dessa realidade e nós já analisaremos cada um deles. Antes, Frei José Nunes, é também o dia em que a Igreja evoca os meios de comunicação social. É o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Que lugar tem este dia também nas várias comunidades? Tem um lugar cada vez maior. As comunicações sociais, os meios de comunicação social, tradicionalmente, pois ainda me lembro dos tempos que eram os audiovisuais, os vídeos, a televisão, os rádios, diaporamas, essas coisas. Claro que hoje as coisas estão muito mais desenvolvidas e por meios de comunicação social nós temos todas as redes sociais, não é? A começar pelas internets e depois os Twitters e Facebooks e essas coisas todas. E cada vez mais, realmente, esses meios de comunicação estão presentes na Igreja, no mundo em geral e também na Igreja. Porque as pessoas da Igreja não são extraterrestres, são pessoas como as outras. E, portanto, nas nossas comunidades também. Eu vou dar comunidades cristãs, paróquias, congregações, ordens religiosas. Por exemplo, nos dominicanos, e penso que isso pode ser, se calhar, uma realidade extensiva a outras congregações, eu soube há pouco tempo que, neste momento, sobretudo na Europa, 80% das vocações que ainda existem, não é, para dominicanos, jovens dominicanos, conhecem os dominicanos e vêm bater à porta dos dominicanos e viver com os dominicanos e entrar nos dominicanos pela internet. 80% na Europa. Noutros lugares do mundo, não sei. Isto já dá ida. Em Portugal, nós neste momento temos 3 candidatos, os 3 conheceram os dominicanos pela internet. Pelo blog de um frade dominicano. Portanto, vejamos como realmente os meios estão cada vez mais presentes, não é? E hoje não há nenhuma paróquia que não só tenha a sua folha policopiada ou fotocopiada, a sua folha de ligação, de informações, como tem o seu site, tem os seus cartazes, muitas têm o seu blog. Quer dizer, portanto, comunicação, os meios de comunicação são cada vez mais utilizados nas comunidades. Agora, como dizia o Papa, escreveu uma coisa sobre para este dia, a falar de que os meios de comunicação deviam promover uma cultura do encontro. E isso o Paulo é que nos deve dizer um bocadinho o que é um homem da comunicação social. E, portanto, o Paulo é que nos deve também... Já deve ter lido essa carta do Papa Francisco. Isso já li. Mas diga-nos lá, assim, 2 ou 3 coisas importantes. Inverterem-se aqui os papéis. Pois. Não, de facto, este é um dia para quem trabalha... Mas eu não lhe quero roubar o lugar de jornalista. Terá muito mais coisas interessantes a fazer no seu dia-a-dia. Não, por amor de Deus. Mas de facto é um dia em que para nós é importante que trabalhamos nesta área da comunicação, sem dúvida, e felizmente vamos tendo referências, sempre muito boas referências na mensagem que o Papa vai escrevendo. A deste ano percebe-se claramente que é a primeira que o Papa Francisco escreve pelo seu punho, até pela proposta temática que faz. Esta cultura do encontro é
é do Papa Francisco, não é? O ir às periferias, o ir junto. Aliás, ele parte da imagem da parábola do bom samaritano para escrever a mensagem para este dia. E depois tem esse slogan que nós traduzimos também no cartaz que se enviou para todas as paróquias, sim, que é fazer da rede, lá está a rede da internet, uma rede de pessoas. É o desafio maior que ele sugere para este dia, não é? Tudo ao serviço do encontro das pessoas. Sim, pois. Sim. Mas é muito interessante que o Papa apresente o Dia das Comunicações Sociais como uma realidade que leva ao encontro. Ele está precisamente a partir da Bíblia, onde tudo é comunicação. É comunicação de Deus com o ser humano, revelação, automanifestação. É revelação de Deus com o ser humano e é comunicação do ser humano com Deus, através da oração, através da interrogação, através da manifestação da tristeza, da angústia, mas também da alegria. Na Bíblia tudo é comunicação e depois também é comunicação entre os seres humanos, na medida em que, relacionando-se bem, eles sobem para Deus e, relacionando-se mal, cometem o pecado e a infidelidade ao projeto de Deus para eles, etc. Na Bíblia tudo é comunicação. E já agora, isso faz-me lembrar uma coisa, houve uma grande corrente filosófica do personalismo, com Martin Buber, Emmanuel Mounier, enfim, que também falava muito disto. Aquilo que define verdadeiramente e distingue e identifica o ser humano, face a todos os outros seres, é a sua capacidade de comunicação. Não é tanto a questão da inteligência, da racionalidade, é a sua capacidade de comunicar e comunicar fazendo amizade, não é? É muito interessante esse personalismo. Colocar esta temática das comunicações sociais, da urgência de comunicar no dia em que se celebra a Ascensão, há aqui algum relacionamento que se pode fazer? Parece-me que sim, porque é precisamente ao celebrarmos o mistério da Ascensão, nós estamos a comunicar a abertura do céu para o ser humano. O ser humano que, precisamente através de Jesus, que sobe para a transcendência, pode comunicar com a transcendência. O texto diz que é arrebatado numa nuvem, escondido numa nuvem. Assim, o ser humano é projetado para os mistérios, para o mistério que está para além de todos os nossos caminhos e que está ainda para além das nossas tragédias, das nossas misérias, das nossas dificuldades e dos nossos problemas, das nossas contradições. Vejamos então os textos da Bíblia que falam da ascensão de Jesus ao céu. Desde logo, a primeira leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo, do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, são os primeiros versículos mesmo, não é, deste livro. O que é que se conta sobre esse momento em que Jesus se elevou à vista deles e uma nuvem escondeu a seus olhos? Claro que esta página do livro dos Atos dos Apóstolos, que é de São Lucas, não se pode ler como um trecho factual que esteja a relatar algo que aconteceu objetivamente. Claro que não. Esta linguagem não é a linguagem da história. Se fosse linguagem da história, então nós teríamos que ver aqui não só incoerências e incongruências, mas também contradições. Desde logo e sobretudo no que diz respeito ao lugar e ao tempo. Em relação ao lugar, Lucas diz aqui que Jesus subiu ao céu no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, porque logo a seguir diz que os discípulos desceram do Monte das Oliveiras e foram para o cenáculo. No Monte das Oliveiras. Ora bem, no fim do Evangelho, do seu Evangelho, Lucas diz que foi em Betânia. Que Jesus foi para Betânia, que Jesus conduziu os seus discípulos e lá depois subiu aos céus. Ainda há uns 2 ou 3 quilómetros de distância. Então, muito distante, não é? Mas, sobretudo, haveria contradição no tempo. Lucas diz que Jesus subiu ao céu 40 dias depois da Páscoa, ou seja, do dia da sua ressurreição. Mas o Evangelho de João, que é o que se lê também nesta festa, nesta festa, na festa do Pentecostes, que se lê na festa do Pentecostes, João diz que Jesus comunicou o seu Espírito aos discípulos no próprio dia da sua ressurreição. Na tarde daquele dia, estando os discípulos encerrados, Jesus entrou com as portas fechadas, onde eles estavam por medo dos judeus, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo.
Portanto, já estava no céu. Portanto, aí é que ele já comunica o Espírito Santo. O seu Espírito, que é o que... Aqui também é o que aqui... Mas aqui diz-se que... mas a ascensão também se diz que acontece no próprio dia da ressurreição. Ora, aqui diz que aconteceu 40 dias depois. Haveria uma contradição. Distanciamos então do relato jornalístico. Exatamente, não jornalístico. É claro que não quer significar factualmente que isto aconteceu 40 dias depois. Porquê é que Lucas então diz que foi 40 dias depois? Desde logo o número 40 é um número simbólico na Bíblia e ele significa algo de completo, algo de abrangente, mas bem perfeito. E também significava no judaísmo o tempo em que o discípulo se tornava propriamente discípulo, isto é, aprendia aquilo que deveria aprender. De facto, é isto que Lucas quer sugerir, que Jesus esteve com eles depois da sua ressurreição, ainda 40 dias, para lhes ensinar aquilo que deveriam fazer na sua ausência física. E é isto. De resto, a linguagem não era história. Veja, uma nuvem escondeu a seus olhos. Ele elevou-se à vista deles. 2 homens vestidos de branco falaram com eles. Estamos diante de linguagem simbólica? Linguagem simbólica, exatamente. É uma linguagem que, aliás, é puxada do Antigo Testamento, de cenas de ascensão muito parecidas a esta, sobretudo a do patriarca Enoque, que também foi elevado ao céu, no capítulo 5 do livro do Gênesis, e ainda especialmente onde se trata da ascensão do profeta Elias, em que o profeta Eliseu fica a olhar para ele quando Elias é arrebatado para o céu, puxado por um carro de fogo. E Eliseu fica a olhar para ele, como aqui os discípulos ficam a olhar para Jesus. Veja também os 2 homens vestidos de branco. Vestidos de branco significa que são pertencentes ao mundo do divino. Portanto, é Deus que está em comunicação aqui com os humanos. 2 homens. Na realidade hebraica, 2 era o mínimo necessário para que um testemunho fosse válido. Estes 2 homens são testemunhas de que Jesus pertence ao mundo de Deus e subiu definitivamente para Deus. E comunicam isto, e eles ficam a ver agora, ficam a olhar para o céu. Isto é simbólico da esperança que eles devem ter da constante vinda de Jesus à vida deles. Vejamos em todo este simbolismo, Frei José Nunes, o significado que tem todo este acontecimento, enfim, a linguagem que é utilizada e, sobretudo, num ponto culminante da vida de Cristo. Pois, sim, é um simbolismo que não nos tira nada da realidade, e a realidade é bem, claro, é nua e crua, não é? Quer dizer, é que Jesus deixou de estar fisicamente com os amigos, com os apóstolos e com os outros. Deixou. Quer dizer, ele vivia com eles, como nós estamos aqui, e deixou de estar dessa maneira. Desapareceu deles. Será que isso significa ausência de Jesus? E o que o texto, creio que nos quer dizer é que não significa. Jesus foi para o Pai, mas em espírito, o seu espírito, ele ressuscitado, está vivo e continua presente. Nós temos é que descobri-lo presente nas nossas vidas. Por isso, talvez também, essa parte final do texto que diz: homens, porque estás a olhar para o céu? Quer dizer, a nossa tarefa não é ficar a olhar para o céu. A nossa tarefa é olhar bem para a materialidade da vida e ver como, afinal, Deus está aqui. Jesus desapareceu fisicamente, digamos assim, do meio de nós, mas isso não significa que esteja ausente. Ele está presente. Então, onde é que nós o descobrimos? É no céu? Não. Quer dizer, a gente tem muita esperança no céu, como dizia o Padre Armindo, e na vida futura. Mas nós temos de descobrir é que, afinal, Jesus está aqui connosco. Deus está aqui connosco. Há sinais do reino. Evidentemente, ou a gente olha para um casal que faz 50 anos de casados, como eu tive há pouco tempo, um da minha equipa de casais. Bom, e há aí Deus está visivelmente presente, quando pessoas se amam a vida toda. Quando a gente vê jovens voluntários missionários que vão 1, 2, 3 anos ajudar em missões,
Isto é a presença de Deus. Jesus está vivo, afinal, está cá, não é? Quer dizer, até na vida da Igreja, até em certas leis da Igreja, ou até leis dos países, coisas bem feitas, coisas que apontam para a justiça, para a solidariedade, para a distribuição da riqueza. Bom, nós aí vemos que Deus está, caramba, portanto, não vamos tentar descobri-lo no céu. Vamos descobri-lo aqui na vida, não é? Embora a nossa esperança esteja no céu, claro. E passamos ao texto do Evangelho, Padre Armindo Vaz. É precisamente essa certeza que se afirma neste Evangelho, quando se diz: eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos? De verdade, o evangelista Mateus não nos relata a cena da ascensão de Jesus. A sua correspondente é esta das últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, mas é uma cena que tem equivalência à da ascensão de Jesus ao céu. De facto, tem um pouco o mesmo significado. Qual é o significado? É um significado teológico, mas é também um significado antropológico. O significado teológico no sentido de que sugere que Jesus é divino, é um ser divino que veio de Deus e para Deus volta, e definitivamente. Mas também tem um significado antropológico, isto é, que a nossa vida, precisamente porque Jesus é da nossa condição humana, é da nossa raça humana e é um humano como nós, então pela ascensão dele para Deus, para o céu, dito com o símbolo o céu, a nossa vida fica assumida pela dele. E então nós, a partir precisamente deste mistério da ascensão, temos a possibilidade de ultrapassar, quase de superar as nossas limitações da radical finitude humana para nos transcendermos. Para nos transcendermos em Deus, como Jesus. E então, nessa altura, nós estamos salvos, precisamente porque saímos para além de nós próprios e então estamos salvos. É isto que Jesus quer dizer com estas suas palavras aos discípulos, que é, aliás, uma mensagem de envio, de missão. É de envio, de missão. Mas enquanto que Jesus aos discípulos tinha dito: não sigais pelo caminho dos gentios, ide primeiro às ovelhas perdidas de Israel, portanto, numa mensagem, digamos, particular de concentrar-se no povo de Israel, agora ele dá uma mensagem universalista. Fazei discípulos de todas as nações, de todos os povos, ou seja, aquilo que eu digo, aquilo que eu fiz, aquilo que eu disse é para todas as pessoas, contanto que eles o queiram assumir como próprio. Eu estou convosco até ao fim dos tempos. Eu estou convosco. É o que aparece ao longo de toda a Bíblia. O Deus da Bíblia, o Deus da fé judeo-cristã, é um Deus do ser humano, é o Deus das pessoas. Já se ouvia Deus a dizer a Jacob: eu estarei contigo para qualquer parte que vás. Disse a Moisés: eu estou contigo e na tua boca, vai, fala ao faraó. Depois disse ao profeta Isaías, ao chamado Deutero-Isaías: eu estarei contigo naquele momento de crise do exílio de Israel em Babilónia. E depois ainda aparece nos Atos dos Apóstolos Jesus a dizer a Paulo: não temas, eu estou contigo. Isto é, Deus encarnou na pessoa de Jesus, num ser humano. E daí em diante, então, Deus definitivamente está connosco e nunca nos deixará. Nós é que precisamos estar com Ele. E constitui um desafio esta realidade, fazendo um desafio. Para sim, um grande desafio. Grande desafio, aliás, como o Padre Armindo já deixava entender, isto é um desafio missionário. Jesus andou na Terra e publicamente, não sei se viveu 1, 2, 3 anos de vida pública. Os exegetas que nos digam quanto tempo foi se descobrirem, não é? Mas uma coisa é certa: Jesus fez coisas extraordinárias e disse coisas maravilhosas. Agora morreu, ressuscitou, está junto de Deus, não está fisicamente aqui connosco.
Quem tem a tarefa de continuar a missão de Jesus, de proclamar o reino, de proclamar o Evangelho, a boa notícia, agora é a Igreja, são os amigos de Jesus. E por isso Jesus lhes dá uns mandatos. Eu vou para o Pai, agora vocês vão fazer o que eu fiz também. Vão anunciar tudo o que eu disse e cumprir todos os meus mandamentos. Portanto, agora somos nós, Igreja, que temos o dever da missão de dizer o que Jesus disse e de fazer o que Jesus fez. Portanto, nesse aspecto até... Portanto, é uma festa missionária, a festa da Ascensão é uma festa missionária, e lembra que o cristianismo é uma religião de praxis, de transformação. Não é apenas oração, não é ficar a olhar para o céu, como dizia a primeira leitura, não. Quer dizer, é fazer, Jesus amou, nós temos que amar. Jesus curou, nós temos que curar. Quer dizer, o cristianismo é uma religião práxica, operativa. É de fazer, é de trabalhar pela promoção humana, pela libertação das pessoas, a começar pelos das periferias, como diz muito este Papa. Claro, é uma mensagem missionária e missão que é a ação libertadora. Padre Armindo Vaz, só temos meio minuto para uma referência à segunda leitura que se escuta nas Eucaristias deste domingo. Aqui nesta carta de Paulo aos Efésios, Paulo, no fundo, concretiza aquilo que deve ser para o cristão as consequências do mistério da ressurreição e da ascensão de Jesus para o cristão. Isto é, que a nossa vida está marcada pelo selo do definitivo, da transcendência do céu. E, portanto, nós devemos deixar que o expoente e a potencialidade do amor influencie e marque a nossa vida. Porque se o amor marca a nossa vida, então nós estamos salvos precisamente porque subimos para o céu. Agradeço-vos terem estado neste programa a apresentar os textos da Bíblia para o próximo domingo, num dia em que a Igreja Católica assinala o Dia Mundial das Comunicações Sociais, este ano em torno do tema Comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro, sugerido pelo Papa Francisco. Votos, boa tarde, até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde.